Tudo bem? Como é que vocês estão? Muitas saudades, espero que vocês estejam muito bem. É, A gente vem aqui para conversar sobre o livro dos Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 3, Espíritos Medianos. A gente vai falar sobre o espírito de Cordon, médico, né? E Eric Santanislas, é isso aí. E estamos aqui, né? Vamos fazer a nossa prece, chamar Luiz Sérgio, nos ajudar nesse momento. Obrigado, Luiz Sérgio, por todos os momentos, apoios, por tudo que tem feito por nós. Nos ajuda e nos ampara nesse momento, nos auxilia, para que estejamos hoje, agora e sempre contigo. E que tu possa nos ajudar, nos amparar e nos proteger, que assim possa ser, graças a Deus. Então, senhor Cordon, qual é a questão? A gente tem aqui uma coisa muito interessante. Ele estava no leito de morte dele, e as pessoas antigamente não morriam nos hospitais, normalmente elas morriam em casa, por alguns motivos. Uma, não tinha hospital para todo mundo. O hospital era uma coisa cara também, não tinha muito hospital público. Os médicos iam nas casas porque tinham menos famílias e os médicos iam nas casas ver, então as pessoas ficavam em casa. Não existiam muitas intervenções possíveis a serem feitas. Então os médicos ficavam ali nas casas, iam e tal, e as pessoas eram cuidadas em casa. Então as pessoas morriam entre a família. Às vezes ficava assim, poxa, a pessoa vai morrer. Aí todo mundo se juntava, ficava na casa até a pessoa morrer. Era um ritual diferente. Hoje a gente vai para o hospital porque a gente pretende fazer alguma coisa pelo doente, muitas vezes consegue, né? Mas às vezes não consegue, e ele vem desencarnar. Só que um pouco antes desse desencarne, ele teve uma condição que é rara. Ele foi desprendido espiritualmente, isso não é tão raro assim, mas ele foi levado para os guias para uma esfera mais elevada. E ele viu tudo aquilo e voltou, né, para o corpo como se tivesse acordado depois de um sonho que a gente faz toda noite, e com aquilo muito vivo na cabeça dele. E aí falou com todas as pessoas da família dele: olha só, desculpa pelas dívidas que eu estou deixando, desculpa por tudo que eu fiz, que eu deixei de fazer, mas eu peço para que vocês sejam bons, caridosos, gostem das coisas, porque Deus é muito bom. E ele não era nem um espírito assim, ele era meio ateu, porque ele era médico e tal, uma série de coisas. Mas Deus é muito bom, falou com os filhos: seja bom, seja bem, faça o bem, perdoe as pessoas. E isso foi muito importante, muito importante, porque isso fez toda a diferença para a elevação espiritual dele. Isso é até importante para a gente tirar um pouco aquela ideia da eutanásia, de matar uma pessoa um pouco antes do tempo que ela vai sofrer. A gente não sabe o que a pessoa vê espiritualmente nos últimos momentos de vida, e isso pode ser muito importante, pode fazer uma virada espiritual, como fez aqui para o Cordon, né? Essa aqui não é uma foto dele, né? Até porque não tinha muita foto, não tinha foto na época, mas é só uma ideia para a gente entender como aconteciam as coisas, né? Então, assim, ele volta, ele vai para um patamar mais espiritual, tem uma visão espiritual, né, gigantesca, e a Sociedade Espírita de Paris sabe disso. Sabe do que aconteceu com a família dele, ouviu falar e tal. E decidiram chamar ele para falar na reunião espírita com eles, né? E esse espírito veio através do médium e tal, e ele falou, fez uma comunicação para eles. E aí falou que, na verdade, ele ocupou ali, ele foi num patamar espiritual que ele não ainda ocupa, que ele ainda não é merecedor, que ele vai ter que fazer muito bem para conquistar. E aí, né, abre nossos olhos aqui, porque a gente vai ter que fazer muito bem para conquistar um patamar espiritual bom também. Fala da importância do espiritismo, fala da importância de falar sobre a morte, falar sobre Deus, falar que isso tudo existe, que isso faz diferença na vida de uma pessoa, e faz diferença para mim, faz para nós, né? A gente saber que a gente não morre, que a gente está bem, né, que tudo vai se dar da melhor maneira possível, que os nossos entes queridos não vão desaparecer, que a gente vai reencontrá-los, que a gente vai fazendo bem, a gente vai conquistar patamares espirituais melhores para nós, para os nossos, né, a gente vai ajudar mais pessoas, vai conseguir trabalhar mais no bem, vai estar melhor conosco, com Deus, com a lei de Deus, com tudo, né? E ele vai falando isso para a entrevista, ele vai sendo feito perguntas, ele vai vendo uma entrevista. E no finalzinho ele faz uma declaração, pergunta para ele: você quer falar alguma coisa para sua família? Se você quiser, você fala e a gente vai comunicá-los, né? E aí você viu o quanto a realização espiritual desse momento foi importante. Vamos ver aqui. Peço a todos meus que acreditem em Deus Todo-Poderoso, justo e imutável, na prece, consola e alivia, na caridade, que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço que lembrem que de pouco também se pode dar,
pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, menos mesmo de que pouco. O rico precisa dar muito e repetidamente para merecer um outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência e todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, sem se preocupar jamais com as mil pueris vaidades da terra. Tereis rudes provações, querida e amada família, aceitai-as, porém corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a miúde esta prece: Deus de amor e de bondade, que tudo faculta, sempre dá-nos força para superior a todas as vicissitudes. Torna-nos bons, humildes, caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite que seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de que melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus, consolador de todos os oprimidos, de todos os que necessitam de amar, perdoar e crer. Olha só, ele era um espírito mediano, mas ele teve uma visão espiritual gigantesca, né? Olha só como ele veio bem, ele fez uma prece para a família dele, deixou uma prece para a família dele. Isso é muito legal. Sim, e a gente tem isso por causa do espiritismo também, pela comunicabilidade de espíritos, para entender isso tudo que aconteceu com ele, né? E a gente vai ver outro espírito aqui. Eric Santanislas. Eric Santanislas. Esse nome é difícil de falar. Mas assim, ele não era um espírito bom na Terra. Ele tinha cometido diversos erros, né? E o espírito guia dele leva ele para ver uma reunião na Sociedade Espírita de Paris. E ele vai lá. E como espírito, ninguém tá vendo ele, né? Mas, quer dizer, alguns médios videntes podiam estar vendo. Mas assim, a maior parte das pessoas não tá vendo ele, né? E ele faz uma comunicação espontânea. E ele fala uma coisa que nos alerta muito na importância do estudo. Vamos ver aqui. Assisti tudo quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar meu nuto cumprir o meu dever de instruir a classe de espíritos imperfeitos. Ouvi. Eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito. Os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era o compreendê-los. Então ele sofria porque tinha feito mal e não entendia porque estava sofrendo, porque não entendia. Então a importância do estudo, né? Para entender até o que a gente está passando. E outra coisa, a importância do estudo para esses que estão, né, sem compreender ainda as coisas. Vamos ver aqui, Paulo tem uma frase muito maneira. Paulo fala para os hebreus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Paulo fala dessa nuvem de testemunhas. Há espíritos nos rodeando, há espíritos encarnados junto a nós, como encarnados estamos, né, que nos olham vendo que a gente alcançou alguma coisa que eles talvez não tenham alcançado naquele momento. A gente também olha para outros que alcançaram coisas que a gente não alcançou e eles passam a ser exemplos para a gente. Então é essa cordinha, né, que a gente vai, um pega na mão do outro aqui em cima, outro pega na mão do outro lá embaixo, a gente vai sendo puxado, né? Esse exemplo é muito importante, né? E o estudo ajuda muito, ajuda todos nós. Ele fala outra coisa aqui muito interessante, né? Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Os frutos das reuniões sérias. Muito legal essa fala dele, né? Porque ajuda a gente a ver que o estudo vale para a gente e por todos que estão ao nosso redor, né? A gente muda muita coisa, né? E é importante, né? Isso que a gente vive. E o guia do espírito fala no final uma coisa muito legal. Meus filhos, este é um espírito que sofreu muito tempo, transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para Deus, que negara. A sua posição não é de um infeliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofrer. Deus permitiu-lhe essa audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É reparação que lhe compete, afinal ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade, né? Então a gente consegue ver aqui
que esse espírito, né, ele conseguiu, né, ver o que ele tinha feito e como vai começar a ajudar os outros para reparar. Olha só a diferença que é compreender uma coisa. Né? E a gente está fazendo isso nesse momento, a gente está compreendendo um pouco mais essa visão espiritual, tendo mais certeza na vida após a morte, tendo mais certeza dessa benevolência, o guia dele está do lado dele, né? Então vamos fazer isso, galera, vamos fazer o bem, vamos procurar fazer o bem, a gente pode muito nessa pandemia ajudar os outros, ajudar a nossa família, nos ajudar, né, para estarmos cada vez mais de bem conosco, de bem com nossos guias espirituais, com a lei de Deus e tudo mais, tá bom? Vamos nos esforçar. Então eu queria agradecer muito a vocês, muitas saudades. A gente está muito distante, né? Mas a gente vai ficar juntinho. Vai demorar um pouquinho só, a gente vai estar todo mundo junto. Fiquemos com Jesus, estejamos bem, né? Cada um em sua casa, mas ajudando todos que estão próximos. Tudo bem? Vamos ficar aqui com Jesus então.